Não sinto mais gosto na oração. Chego até a sentir, é como se Deus tivesse me abandonado. No início era tão bom. No início eu sentia a presença de Deus. No início eu tinha aquele fervor. Eu tinha aquela, parecia uma chama crepitante, não é, que arde, o desejo de rezar. A minha oração era cheia de tantas consolações, eu podia sentir aquela paz. Mas de repente, irmã Maria Raquel, eu já não estou sentindo mais nada disso. Pareço caminhar numa completa escuridão. Chego até mesmo a sentir como que um abandono da parte de Deus. Uma aridez espiritual, uma secura na oração. Já não há mais aquele consolo, mas uma desolação, como um fastio. Não tenho mais nem vontade de rezar. Isso já aconteceu com você? Ou está acontecendo com você? Quantos que, lá no início da quaresma, com uma firme decisão, e foi muito bom os primeiros dias. Foi saboroso, gostoso, né? Vamos dizer assim, cheio de fervor. Mas de repente já não havia mais aquele ímpeto. Se tornou pesado, se tornou difícil. Nós vamos falar um pouco sobre isso e eu quero partilhar você 4 dicas aqui. 4 dicas para sobreviver a este tempo, a esta aridez espiritual. Esse desgosto, esse fastio, não é? Nossa Senhora, outro dia eu fiquei com certa dificuldade de me alimentar. E é impressionante isso. Geralmente eu tenho um ótimo apetite, né? Me alimento bem. Mas a gente chama de fastio, né? Eu olhava para a comida e não sentia apetite, não queria comer. E alguém ali próximo disse, mas irmã Maria Raquel, a senhora precisa se alimentar. E aí, tentar encontrar algo que, como a gente fala, alguma coisa que descesse. Porque se eu não me alimentasse, eu iria adoecer. Na vida espiritual também acontece. Há períodos em que a gente está com aquele grande apetite. Nossa, eu vou rezar o terço, eu quero fazer a minha oração pessoal, eu quero meditar a via sacra. É um grande apetite. Algumas pessoas aqui até acabam com certo excesso, mas entra naquele período em que há um certo fastio espiritual. Quase como que uma repugnância. O que fazer nesse tempo? Veja, interessante identificar que essa aridez espiritual pode ter causas diferentes. Assim como aquele fastio do qual eu falava, né? No tocante aos alimentos. Essa aridez espiritual pode ter causas várias. Pode ser um período de maior estresse, né? Um período de mais intenso ativismo, um ativismo excessivo que gera um cansaço, que gera uma fadiga e uma indisposição para a oração. Pode ter causas psíquicas, espirituais, um apego excessivo às coisas materiais que estorvam, que pesam esse caminho de busca de Deus. Até mesmo a falta de cuidado com as imperfeições, a falta de combate às suas imperfeições, o começar a cometer, não é, de maneira deliberada e reiterada, repetida, os pecados veniais. Pode ser uma preguiça espiritual. Você até começou, mas depois foi se entregando, foi se deixando abater e dali a pouco perdeu completamente esse sabor na oração. Mas pode ser também uma ação divina. Deus permitindo, te fazendo passar por esse momento onde não há mais aquelas consolações, não há aquele afeto sensível. Deus permitindo e te conduzindo por este caminho para quê? Para te purificar. Aqui é muito simples de entender. Irmã Maria Raquel, explica essa história dessa purificação, porque eu tenho dificuldade de entender. Sabe uma mãe, quando está naquele período de, como é que chama, introdução alimentar, tem uma palavrinha bonita que hoje em dia se utiliza. Bom, mas quando a criança vai saindo do alimento
não é, do líquido para um alimento mais sólido. Vai deixando apenas o leite, a mamadeira, para começar a mastigar, começar a comer, se alimentar de um alimento mais sólido. Deus faz isso também com você na vida espiritual. Assim como o bebê precisa passar por esta fase e é difícil para ele, é uma adaptação, né? Alguns resistem bastante, outros nem tanto, já vão de cara, mas há aqueles que têm uma certa resistência. E tem algumas mamães que precisam até colocar um amargorzinho ali na mamadeira, no bico da mamadeira, como que colaborando, né, para forçar a criança a se abrir a um outro alimento. Deus faz isso também conosco, com a nossa alma, para que saiamos da mamadeira. Afinal, o corpo precisa agora de outros alimentos, para que saiamos da mamadeira e possamos começar a nos alimentarmos de alimentos sólidos, mais substanciais. Deus faz isso com a alma. Olha que bonito. Ah, irmã Maria Raquel, agora que eu estou começando a entender isso aqui. Então, vamos tratar hoje sobre esse desgosto, né? Essa falta de gosto na oração, essa aridez espiritual. Bom, uma das características mais importantes das terceiras moradas, aqui, nesse retiro quaresmal, a proposta do Instituto Hesed foi o quê? Te conduzir com o livro Imitação de Cristo por este caminho, o castelo interior ou moradas de Santa Teresa d'Ávila. Nesse caminho de busca de Deus, de crescer na amizade com Deus, lembra da promessa que Deus fez lá no início, te elevar aos altos patamares da vida espiritual? Pois bem, existe um caminho para chegar até aí. Existe um caminho já tateado pelos santos, como Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja, para crescer nessa intimidade com Deus. E ela desenvolve muito bem este caminho em uma das suas obras chamada Castelo Interior. São, ao todo, 7 moradas, ou seja, 7 níveis, 7 passos espirituais. Nós estamos nas terceiras moradas. A porta do castelo é a oração. As primeiras moradas, as segundas moradas, estamos nas terceiras, mas mais importante do que saber em que morada eu estou, vai dizer Santa Teresa, é conhecer o caminho. Porque a alma, ela oscila. Por vezes você vai estar na terceira morada e pensar que não, vem passear na segunda e ali na primeira. O mais importante do que saber onde eu estou é saber o caminho e perseverar. Uma das características mais importantes desse ponto em que nós estamos, e muitas vezes uma das menos compreendidas, é a experiência da aridez espiritual. É nesse momento da vida interior, almas fortes, alma que, independente das circunstâncias, das pessoas que estão em volta, são pessoas que se deixaram modelar por Deus, preparadas para enfrentar e vencer todas as dificuldades. A nossa meta, o nosso objetivo aqui, por meio da amizade com Deus. É nesse momento da vida interior que muitas almas começam a sentir algo profundamente desconcertante. A impressão de que Deus se afastou. Onde está Deus? Houve um momento da caminhada em que Deus que nos procurava, né? Onde estás, Adão? Adão pecou, se escondeu, está lá no Gênesis, né? Onde estás? Adão, onde estás? Aqui já se dá o contrário, olha que evolução. Aqui já é a alma que está, onde estás? Deus, onde estás? Olha que bonito. Nós somos buscadores de Deus. E Deus, vamos dizer os santos carmelitas, não é? Deus se esconde às vezes, porque deseja ser buscado. A caminhada com Deus é assim. Deus se revela e se esconde. Sabe como outro dia eu vi um vídeo de um pai que estimulava o seu filho a superar uma dificuldade. O filho pequenininho, talvez 1 aninho, 2 aninhos, muito pequeno, mas tinha no caminho da criança tinha um barbante, um fio
amarrado nas extremidades que impedia, ele ainda andando com dificuldade, ele tinha medo de cair, parou naquele fio. E aí o pai passou o fio. O pai poderia ter pego a criança no colo e passado aquele obstáculo. Mas o pai fez algo melhor do que isso. Melhor do que dar o peixe é ensinar a pescar, né? O pai fez algo melhor do que isso. Ele passou o obstáculo e ficou do outro lado, estimulando e motivando aquela pequena criança a passar. Vamos, filho. E aquela criancinha ainda insegura no andar, tentava de todas as maneiras. Ele tentou se inclinando, ele tentou com a perninha, ele tentou de outro jeito. Parece que nada funcionava. E o pai evoluiu na sua tática. O que é que ele fez? Ele deu as costas e começou a andar como quem ia embora. Mas aquela criança esperneou, aquela criança se agoniou, aquela criança encontrou um jeito de passar o obstáculo. Começou a gritar, pai, pai, e conseguiu passar. Não suportou vendo seu pai indo embora e o perigo de ficar sozinha. Ela rapidamente, então, superou toda a sua limitação e passou aquela corda. A pedagogia de Deus é muito semelhante, mas mais acertada. Deus se esconde e se revela. Deus se esconde e se revela. Para que você não pare. Para que não fique entediante. Para que você não perca, na verdade é um estímulo de Deus para que você o procure, para que você o busque. Irmã Maria Raquel, é um risco, né, que Deus está correndo, como aquele pai, quando há amor verdadeiro. Por isso que o termômetro é o amor. Quando há amor verdadeiro, amor a Deus, não há nada que detenha o passo de uma alma que ama. Porque a alma que ama, ela é determinada. Deus está provando. Para que você saiba se no seu coração existe um amor verdadeiro a Deus. Irmã Maria Raquel, e se não houver? Vamos clamar, né? Vamos clamar ao Espírito Santo para que Ele, que é o amor, me faça amar a Deus, amar o Senhor com todas as forças. Vamos lá. Até aqui a pessoa venceu muitas batalhas espirituais. Olha o tanto que você já andou para chegar até aqui. No entanto, quando chega às terceiras moradas, algo começa a mudar no modo como a alma experimenta a presença de Deus. Vamos mais uma vez para os nossos exemplos aqui do dia a dia. Você que é casado, tem o seu esposo, a sua esposa. O amor continua lá, assim eu espero. Mas ele vai passando por processo de quê? De purificação. E há crises em que você pensa até mesmo não amar mais. Porque já não sente. E pode ser uma crise tão grande que não é só não sentir, é até mesmo ter uma certa repugnância do outro. Mas é exatamente diante dessas crises onde nós descobrimos, onde o amor ele vai sendo purificado no fogo de toda a sua imperfeição, de toda a sua impureza. Eu sempre me recordo daquele casal de noivos. A noiva passou por uma depressão. E naquela depressão que ela passou, ela criou uma repugnância do seu noivo. Eles estavam às portas do casamento. E o noivo, percebendo isso, disse, bom, é melhor a gente então dar um tempo. E ela olhou para ele e disse o seguinte, não. Eu preciso que você venha todos os dias me ver. Eu preciso te ver. Eu preciso estar com você todos os dias. Sem sentir nada.
a não ser essa repulsa. Porque eu não estou sentindo, mas eu sei que eu amo você. Não só ela, com maturidade, mas ele também, com uma certa maturidade, compreendeu esse processo. E vinha todos os dias ver a sua noiva. Era doloroso para ambos. Assim eles superaram uma crise. Assim eles descobriram que o que os unia era um amor verdadeiro. Assim eles se casaram. Assim, o período do deserto foi vencido, porque deserto é lugar de passagem. Veio a terra prometida, assim eles geraram tantos filhos. Essa história é verídica. Geraram muitos filhos no Senhor. E foram e são muito felizes. Entende? A alma experimenta a presença de Deus de uma maneira diferente. A oração torna-se seca, o fervor diminui, os sentimentos, os arroubos espirituais desaparecem e a alma pode começar a perguntar: Deus, onde estás? Onde estás? Santa Teresa menciona explicitamente essa realidade quando fala das securas na oração, algo que ela experimentou. Ela explica que esse fenômeno não deve ser interpretado imediatamente como um sinal de retrocesso espiritual, não. Muitas vezes, trata-se de uma prova permitida por Deus para purificar a alma. Lembrando que essa aridez pode ter raízes várias. Sim, ela pode ser também resultado de uma tibieza, de uma preguiça espiritual. E aqui você está sofrendo as consequências do teu próprio pecado. Mas nem sempre. Pode ser resultado também de uma prova que aprove a Deus colocar a alma para purificar o seu amor. Santa Teresa escreve: tirai das securas humildade e não inquietação, que é o que pretende o demônio. Diante dessa secura, qual é o grande perigo? É abandonar de vez a oração. Santa Teresa está dando aqui a primeira dica. Eu vou dar 4 dicas para você aqui. A primeira dica, a humildade. Tirai das securas a humildade e não inquietação. Porque é isso que pretende o demônio, que você se inquiete. Claro, se há algo para ser corrigido, se eu estou experimentando essa aridez por causa do meu relaxamento, da minha mornidão, da minha lentidão, eu tenho que rever isso aqui. Eu preciso passar aquilo que o Tomás de Kempis, na Imitação de Cristo, vai dizer: faz um propósito de emenda, converte-te. Mas, se é o estado em que aprove a Deus colocar a alma para a sua purificação, não se inquiete. Não se inquiete. Deixa que essa secura produza humildade. Seja humilde. Jó vai dizer: recebi de Deus os bens, devo receber também os males. Aprove a Deus consolar-me e, nesse momento, aprove a Deus me deixar nesse estado. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, o verdadeiro perigo não é a aridez em si, mas a reação da alma diante dela. Quando a pessoa começa a se inquietar, a duvidar da presença de Deus ou a buscar novamente consolos espirituais, ela corre o risco de desviar-se do caminho de purificação que Deus está realizando. Qual é o objetivo? A alma não pode perder de vista a sua meta. Essa união com Deus, na fé, no amor. Não são as muitas consolações. O casal que se une, o esposo que se une à sua esposa. Esse é um projeto que se chama família e que tem por meta o quê? Construir uma casa bem bonita aqui. Não. Construir uma casa belíssima lá, que tem por meta o projeto família, tem por meta a salvação eterna. E é claro que somos felizes já aqui neste caminho,
Mas a meta é alta, a meta é lá. Então, se aqui, para chegar nessa meta, eu terei que experimentar dissabores e contrariedades, bendito seja o nome do Senhor, tendo em vista algo muito maior. Olha para a meta. Não tira os seus olhos da meta. A meta não é a consolação do caminho. A meta é a alegria da chegada. Santa Teresa explica ainda que essa experiência faz parte da pedagogia divina. Deus permite que a alma sinta a sua própria pobreza e fraqueza para que ela cresça na humildade. Capítulo 2 das Terceiras Moradas. Muitas vezes quer Deus que seus escolhidos sintam essa miséria e apartam um pouco o seu favor. E não é preciso mais para que de verdade nos conheçamos bem depressa. Deus como que se esconde para que a alma se conheça ainda melhor. Essa frase de Santa Teresa é muito profunda. Deus não abandona a alma. Ele apenas se retira por um tempo. Ele apenas retira por um tempo a percepção sensível da sua presença. Mas ele não abandona. Ele retira a percepção sensível da sua presença. E isso acontece por uma razão espiritual muito importante, a qual já falei aqui: purificar o amor. Deus te quer melhor. Deus te quer santo. Assim como aquele pai. Alguém pode olhar e dizer assim: mas por que esse pai não veio logo, pegou esse menino e passou essa corda? Aquele pai está formando um homem. Aquele pai, né, esse plano aqui, ele sabe que uma hora ele faltará a essa criança. Ele está formando e preparando um homem. Ele está, mais do que isso, educando a alma para o céu. Ele está dando a esta criança, fazendo com que esta criança desenvolva tônus. Porque o pai pode muito mais, mas a criança precisa desenvolver-se. É isso que Deus está fazendo com a sua alma. Você não vai criar músculos vendo o instrutor, o personal trainer, quem aí, se alguém lhe auxilia, você nunca vai criar músculos vendo o outro levantar peso. Ou você nunca vai criar músculos apenas ouvindo o outro dizendo o peso que você precisa levantar. É você que tem que ir lá com o seu bracinho e fazer o exercício. Mas Deus não pode todas as coisas? Deus pode. Mas você não. Então, é preciso empreender o caminho do comum dos mortais, fazer aquilo que lhe é possível. E Deus fará o impossível. Então, Deus coloca a alma nesse estado, para que ela cresça, para que ela evolua. Enquanto a pessoa sente consolo na oração, enquanto ela sente entusiasmo espiritual, enquanto ela sente satisfação interior, ela pode amar a Deus misturando esse amor com a busca de si mesma. Ah, aqui é a coisa. Aconteceu um fenômeno interessante, na verdade, bem triste. Na pandemia, muitos casais passaram por uma purificação. Isso é bom. O triste é que muitos não resistiram. Foram muitos, pelo menos que eu tomei conhecimento, muitos divórcios. E ouvi de muitas pessoas o seguinte: Irmã Maria Raquel, eu entrei numa dificuldade financeira profunda. Praticamente eu fui à falência. E a minha esposa, o meu esposo, enfim, me deixou. É uma situação difícil, claro. Mas como é que estava o amor? Um amor que não resiste a essa dificuldade financeira. Vamos lá.
a pessoa está com o outro porque verdadeiramente o ama ou pelos benefícios que recebe? Se esta pessoa, de repente, não é capaz de me dar tudo o que ela me dar hoje, eu continuarei com essa pessoa? Pode se tratar da perda dos bens. Hoje essa pessoa, digamos, te oferece uma vida confortável. Isso é um exemplo. Sei que não é a realidade da esmagadora maioria. Todo mundo aqui tem que ralar e ralar muito. Mas vamos supor aqui neste exemplo para você entender. O outro hoje lhe dá uma vida muito cômoda através de tudo aquilo que o dinheiro dele possibilita, que o trabalho dele possibilita. Se amanhã ele vem a falir, uma falência, está na miséria, e não pode hoje te favorecer com todas essas coisas, e essa pergunta é sincera, você continuará com ele? Você continuará com ela? Não responde para mim, responde e não responde em voz alta. Essa pergunta e a resposta é sua. Pode não se tratar de bens materiais, pode ser aqui a própria condição física. Essa pessoa sofre um acidente e passa a sofrer então uma tetraplegia, fica tetraplégico. Ou mais do que isso, fica em estado vegetativo. Você continuará com essa pessoa? Uma pessoa super amorosa que te abraça, que te faz carinho, que é aquele refúgio seguro. No outro dia você olha para essa pessoa e ela nem te reconhece por causa desse acidente. Você continua com essa pessoa? No Hospital do Câncer, quantas mulheres que no meio do seu sofrimento, soma-se mais um, são abandonadas pelos seus maridos? Muitas. No momento de maior necessidade, foram abandonadas. Quando não são capazes de beneficiá-lo fisicamente. É a hora de saber se amamos de verdade. Então, nesse processo da aridez espiritual, esse processo com Deus se dá de maneira semelhante. Quantas pessoas abandonam o caminho de oração porque dizem assim, eu passei 10 anos pedindo isso a Deus, Ele não me deu. Acabou, não quero mais. E se revolta e vai embora. Pode existir muita coisa aqui, mas não existe amor a Deus. Eu sei que essa formação, esse caminho, essas formações têm sido profundas. Mas eu vou repetir, Deus não te quer um nanico espiritual, mas um gigante. Porque existe em você potência para isso, porque Deus colocou. Existe em você capacidade para isso, porque Deus te deu. E é preciso sair das fraldas espirituais. É preciso sair da mediocridade espiritual. Enquanto a pessoa sente consolo na oração, enquanto a pessoa tem entusiasmo espiritual, enquanto a pessoa tem satisfação interior, é fácil continuar ali. É fácil rezar todos os dias. O amor que ela tem a Deus, que não é que não existe, existe amor a Deus. Mas ele está misturado ainda aí com a busca de si mesmo, com a minha satisfação. Eu tenho satisfação na oração, eu tenho gosto na oração. Vamos ver quando isso aqui ficar eclipsado, se eu vou continuar orante. É isso. No primeiro caso, a alma pode estar buscando Deus, mas também pode estar buscando o bem-estar espiritual que Deus proporciona. O que é, hoje em dia, o quanto isso aqui tem sido, o quanto isso aqui tem acontecido, o quanto isso, as pessoas estão confundindo religião com bem-estar. Ah, eu vou naquela igreja porque ali eu me sinto bem. Eu comecei a ir naquela igreja porque eu
eu sinto. Eu sinto. É o bem-estar. E muita gente está empreendendo um caminho perigoso e um caminho errado por causa disso. Outro dia eu escutava uma pessoa que partilhava comigo, dizia assim, irmã Maria Raquel, eu comecei a ir na missa. E eu vou ser sincera com a senhora, não sentia nada. Achava, inclusive, chato. Isso foi uma outra pessoa, mas nós tivemos um caso desse aqui, você sabe também. A Isa, por exemplo. A Isa veio testemunhar no Rosário segunda-feira. E ela disse que naquela busca de Deus resolveu ir à missa. Ela disse que coisa mais chata. Ela disse, bom, se a missa é o céu e a missa é chata assim, o céu é chato desse jeito. Aí entrou numa confusão. Ela disse, e agora? Eu aprendi minha vida inteira que o céu é o melhor lugar para você ir. Eu quero ir para o céu, mas eu não quero essa coisa chata. Na verdade, a Isa não tinha desenvolvido o paladar. Nem na época do Covid, lembra que as pessoas perdiam o paladar? Podia comer a melhor comida do mundo, mas um dos sintomas que algumas pessoas tiveram, ela não conseguia degustar. Podia colocar o melhor alimento na boca dela. Eu tive, e um dos meus sintomas foi eu perdi a capacidade de degustar. Ou experiência esquisita. Você botar o alimento na boca e não sentir gosto de nada. De nada. Assim acontecia com a Isa, né? O problema não era o alimento, o pão que contém todo o sabor, a Eucaristia. O problema é que ela não tinha desenvolvido ainda o paladar. Mas vamos lá. É bonito o testemunho quando diz assim, eu comecei a ir, vamos lá para aquela outra primeira pessoa, e ela disse, eu achava muito difícil, mas eu entendi que eu precisava perseverar. Eu não tinha que ir à igreja por causa de um bem-estar. Religião, busca de Deus, não é isso. Eu repito, há muitas pessoas que nessa história de buscar um bem-estar, e bem-estar você, sei lá, você sente na academia, depois de cumprir os seus exercícios, você sente ali na terapia, você sente ali quando vai no parque, o bem-estar. Mas quanto à religião, não se trata desse bem-estar. É claro que buscai o reino de Deus e tudo vos será acrescentado. Mas não é o critério, não é o termômetro. E é importante dizer isso porque tem muita gente empreendendo caminhos perigosos. O testemunho de ontem da Nádia, ela disse que o que é que chamou a atenção nela? Porque antes ela ficava procurando de igreja em igreja e as igrejas que ela ia, na verdade, podemos dizer seitas, havia todo um aparato de ambiente, de um clima, de uma música envolvente, de algo emocional que te faça chorar, para que você fique aqui. Vamos entender bem. Não é que nós não possamos dispor dos recursos. Não é que hoje temos à disposição para levar as pessoas à oração. O que eu não posso, o que eu não posso é transformar isso numa experiência puramente carnal, pele. Porque se essa experiência ela não é capaz de ir no mais profundo, nós seremos daqui a pouco uma nação, nós seremos daqui a pouco um povo ateu. Porque é isso que esse tipo de prática acaba produzindo. Porque a emoção passa. A emoção passa. Quando a emoção passar, porque ela vai passar, o que é que fica? Então, o que provoca a transformação das pessoas é o encontro com a verdade. Uma verdade exigente. Conhecereis a verdade vos libertará. Uma verdade que exige tudo de nós. Inicialmente, Deus nos faz nadar, muitas vezes, não é? Em consolações. Mas aos poucos, vai refinando. Aos poucos, Ele vai introduzindo o alimento sólido. E a grande questão é que somos muito mais felizes do que lá atrás.
O amor, por exemplo, que une um casal, vai completar 50 anos de casamento. Não tenha dúvida. O amor que une esse casal é muito mais forte do que aquela paixonite do primeiro encontro, mas que foi o primeiro passo. Só que a gente não pode parar naquela etapa. É preciso avançar, é preciso fortalecer. Nós estamos falando de um caminho, de um curso, de uma jornada, que o resultado seja o quê? Almas fortes. Não podemos nos comportar como essa criança mimada, que o pai tem que vir toda hora para poder fazer no seu lugar. Deus não quer esses nanicos espirituais, mas que nós cresçamos. Ele quer nos elevar aos altos patamares da vida espiritual. Até mesmo com Santa Teresinha do Menino Jesus, que nos traz ali a infância, mas no bom sentido desse termo, no sentido de que quero me ver sempre pequena e dependente de Deus, ela diz, ainda quando ela fala, bom, vou ficar aqui no pé da escada e levantar os meus bracinhos, para que Deus, o elevador, ele me eleve. Mas existe uma parte que ela faz. O decidir permanecer, o decidir levantar os bracinhos. Existe uma parte que compete a nós. Então, nós não somos puro espíritos, né? Nós temos um corpo, matéria, carne. E não há ninguém que compreenda melhor a dinâmica humana do que quem criou, que é o próprio Deus. Então, inicialmente, vai tudo. Vem a emoção, vem a paixão, vem o sentimento, vem tudo. Mas com o passar das etapas, com o passar, não é, dos anos, com o passar das moradas, isso precisa ser purificado. Para quê? Para que a alma cresça nesse amor. A intenção de Deus é que sejamos santos. É que sejamos santos. Então, o bem-estar, ele vai se fazer presente, às vezes mais, às vezes menos. Às vezes, ele quase vai que sumir completamente. Mas o que eu estou lhe dizendo é que é preciso ancorar em Deus, muito mais do que nos sentimentos, muito mais do que nas emoções. Permanecer quando eu não estou sentindo nada. Ou melhor, permanecer quando o que eu estou sentindo é quase uma repulsa. Quando os consolos desaparecem, essa mistura começa a ser revelada. E nesse momento da vida espiritual, Deus começa a conduzir a alma do amor sensível para o amor sobrenatural. Até então, a pessoa rezava e sentia. Agora ela precisa aprender a rezar sem sentir. E esse é um passo decisivo na vida espiritual. Mas, irmã Maria Raquel, nunca mais eu vou sentir. Deus está preparando um gozo espiritual para você muito maior do que você pode sentir com a tua carne. O que Deus está preparando é algo, a palavra vai dizer assim, ó, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhum coração jamais perscrutou o que Deus tem reservado para os que o amam. Não tem comparação alguma. É por isso que São Paulo vai dizer, eu tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm comparação alguma com a glória que vai ser revelada. É a experiência dos apóstolos, entende? Quando nós estamos ali no quarto mistério luminoso, a transfiguração. Porque dali a pouco vai vir o Calvário. Deus fortalece aqui para que possamos atravessar os dolorosos. Eu vou ficar nesse doloroso para sempre? Claro que não. Nós vamos entrar nos gloriosos. E aquela glória
não tem comparação com o sofrimento dos dolorosos e aquela glória não tem comparação com aquela que foi manifestada no Tabor. Aquela no Tabor ainda era uma pálida sombra da glória que será revelada. Nos teus momentos de maiores arrebatamentos, lembra aí daquela oração que foi cheia de consolação, que foi cheia de um intenso fervor, não tem comparação alguma com o que Deus está reservando para você ali na frente. Só persevera. Só continua. A alma começa a descobrir que amar a Deus não significa sentir sempre a sua presença, mas permanecer fiel, mesmo quando tudo parece seco. A Sagrada Escritura oferece muitas imagens dessa experiência. Uma das mais fortes aparece no Salmo. Meu Deus, por que me abandonaste? O Salmo 22, que depois nós vamos ver essa palavra ecoar nas bocas do próprio Cristo, na cruz. Pai, por que me abandonaste? Carregando sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados. Ele vai passar por essa experiência de sentir-se afastado. Meu Deus, por que me abandonaste? Esse clamor exprime a experiência humana de sentir a ausência de Deus. No entanto, o próprio Salmo continua proclamando a confiança. Deus não abandonou o seu povo, mas Ele permitiu que atravessasse um momento de provação. Deus não abandona o seu povo, mas permite que atravessemos um momento de prova. Abre a sua Bíblia no Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonaste? O salmista vive essa experiência. Porque tão longe de minha salvação as palavras do meu brado. Meu Deus, clamo de dia e não me atendes, de noite e não encontro sossego. Tu, porém, és santo e habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os libertaste. Clamaram a ti e foram salvos. Esperaram em ti e não se decepcionaram. Eu, porém, sou um verme, não homem, zombaria da gente e desprezo do povo. Todos os que me veem zombam de mim, torcendo os lábios, movem a cabeça. Confiou no Senhor que Ele o livre, que Ele o salve, se é que o ama. Foste tu que me tiraste do ventre materno, minha esperança desde o colo materno. A ti fui entregue desde o nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Não fiques longe de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. E ele continua no salmo de confiança e de louvor ao Senhor. O meu louvor se dirige a ti, eu cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. E ele continua glorificando a Deus, mesmo no meio desta aridez. É caminhar não no sentimento, mas na fé. A fé pura, da qual vai falar também São João da Cruz. O caminhar na fé. Os sentidos serão purificados. O espírito passará por esta purificação. O próprio Cristo assume esse clamor na cruz. Experimenta na sua humanidade o peso da distância de Deus, mas continua abandonando-se totalmente ao Pai. Meu Pai, meu Deus, por que me abandonaste? Mas depois ele vai dizer, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu confio, eu me entrego, eu me abandono a ti. Algo semelhante acontece na vida espiritual das terceiras moradas. Deus continua presente, mas a alma já não percebe da mesma forma. E essa aridez tem um objetivo muito claro, ensinar a alma a amar a Deus por Ele mesmo e não apenas pelos dons que recebe. Lembra da crise financeira, do acidente, da tetraplegia? Amar a Deus por Ele mesmo e não pelos dons que recebe. Mas Deus quer me dar tudo. É exatamente porque Ele quer te dar tudo e dar-se todo,
que Ele precisa preparar esse recipiente aí. Do contrário, não vai aguentar, vai arrebentar. Então Paulo vai dizer, nós trazemos essa graça em jarros tão frágeis, não é? De barro. Deus quer derramar tudo e tudo. Para isso Ele precisa preparar esse balde aí que é você, esse jarro que somos nós, esse recipiente que somos nós. Por isso, Santa Teresa aconselha que nessas situações a alma não se perturbe nem desanime. Pelo contrário, deve aproveitar essa experiência para crescer na humildade e na confiança. Onde há verdadeira humildade, diz Santa Teresa no capítulo 1 das Terceiras Moradas, ainda que Deus nunca dê regalos, dará uma paz e conformidade com que andareis mais contentes do que outros com regalos. Se mesmo sem esse sentir, sem esses arroubos, você permanecer caminhando na presença de Deus com paz e quietude, na verdade, vai dizer Santa Teresa, você terá uma paz muito maior e andará muito mais contente do que outros nas suas muitas consolações. Essa afirmação revela algo muito profundo. Quando a alma aprende a aceitar a aridez com humildade, começa a nascer dentro dela uma nova forma de paz. Uma paz que já não depende dos sentimentos. Ela está vencendo a inconstância. A oração deixa de ser sustentada pelo entusiasmo e passa a ser sustentada pela fidelidade. Olha que bênção. A oração deixa de ser sustentada pelo entusiasmo, estou com vontade, estou sem vontade, eu quero, não quero. Não, a oração passa a ser sustentada pela fidelidade. E é justamente nesse ponto que muitas almas enfrentam a sua maior crise. Algumas pensam estar retrocedendo. Outras começam a procurar novamente experiências espirituais intensas. Aqui, ó, fica de canto em canto, né? De igreja em igreja, de denominação em denominação. Escutamos isso muitas vezes essa semana aqui. Eu vou nessa denominação hoje, eu vou na denominação, eu vou naquela, eu vou... Não. Porque ela tenta recuperar o sentimento que tinha antes. E a emoção é passageira. O sentimento passa. Aqui mora o perigo. Mas aquelas que perseveram, mesmo na aridez, começam a atravessar uma transformação profunda. Preste atenção. Seu amor torna-se mais puro. A sua fé torna-se mais sólida. E a sua esperança torna-se mais firme. As virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, estão sendo purificadas. Um amor mais puro, uma fé mais sólida, uma esperança mais firme. Sem perceber, a alma começa a aproximar-se de uma nova etapa da vida espiritual, na qual Deus conduzirá o coração a uma experiência mais profunda de sua presença. A aridez, portanto, não é o fim do caminho. Muitas vezes é a noite que prepara uma nova luz dentro do castelo interior da alma. É a noite que prepara uma nova luz dentro do castelo interior da alma. Quais são os sinais da aridez que vem de Deus? Porque eu falei que a aridez pode ter raízes diferentes. Pode ser, de fato, resultado da sua preguiça, não é? Do seu desleixo, do seu relaxamento. E aqui é preciso consertar, eu repito. Mas quais são os sinais de que a aridez vem de Deus? Que a alma vai adiantada e que passa por essa purificação. O pecado mortal já desapareceu. A pessoa não vive mais em pecado grave. O pecado venial está enfraquecido. Existe uma luta muito árdua contra ele, constante. O desejo de Deus permanece, mesmo sem consolação, a alma quer o Senhor. Ela quer estar com Ele. Existe um desgosto pelas coisas do mundo. Os prazeres mundanos não satisfazem a alma nesse ponto. E a perseverança na oração, mesmo sem gosto, a alma continua. Ela sofre.
Mas o sofrimento da alma, muito mais do que por não estar sentindo, não é? É porque, na verdade, ela quer mais, ela quer Deus com todas as suas forças. Veja, a dor e o sofrimento não é porque eu não estou sentindo. É porque, na verdade, é Deus. Ela quer Deus com todas as forças, para muito além de todo e qualquer gosto ou sentimento. O sofrimento é pelo medo, não é? De estar desagradando. É pelo medo de perder. E eu falei para você que eu daria 4 dicas. Não é? O que fazer? A primeira, eu já dei ao longo dessa formação, mas quero condensar agora. As 4 dicas para quem atravessa essa aridez espiritual. Uma visão sobrenatural. Essa aridez, esse estado em que Deus permite eu colocar a alma. Entender que não é um retrocesso, mas uma oportunidade de amar a Deus de maneira ainda mais intensa. É uma oportunidade de crescer no amor a Deus. Então, ter uma visão sobrenatural na fé. É uma oportunidade de amar a Deus de ainda mais intensa, de forma pura. Segunda orientação, segundo conselho, a humildade. Aceitar a situação e reconhecer que eu não mereço consolação. Ter humildade. Ter humildade. No consolo, na desolação, bendito seja o nome do Senhor. Terceiro, e muito importante, unir-se a Jesus. Particularmente na sua paixão, na sua cruz, na sua via sacra. Unir-se a Jesus. Que experimenta esse abandono, mas se entrega, mas se confia nas mãos de Deus. E último, 4ª dica. Primeira, a visão sobrenatural, né? Enxergar com os olhos da fé esse momento que está atravessando. Deus está me conduzindo a amá-lo de maneira mais intensa e pura. Exercitar-se na humildade. Eu não mereço as consolações, vou permanecer aqui pequenino. Santa Teresinha, tá? Experimentou isso aqui de maneira muito intensa. A purificação que Santa Teresinha passou é algo impressionante quando a gente lê a história de uma alma. Já bem mais adiantada, e porque Deus queria elevá-la de fato, Ele é o elevador às alturas, né, aos patamares da vida espiritual, Santa Teresinha chega a escrever o credo com sangue. Ela pede permissão e escreve o credo com seu próprio sangue. Tamanha é essa ausência, essa aridez, essa noite que ela atravessa. A escuridão. E terceiro, unir-se a Jesus na sua paixão. E 4ª e última dica, aumente o tempo de oração. Lembra da noiva? Venha mais vezes. Aumente o tempo da oração. Quando a aridez ela provém, né, é de Deus, a alma, ela não é que ela pelo contrário, ela sente esse ímpeto, né? Porque o que dói é, eu falei, esse medo de perder esta presença. Então ela vai buscar com todas as suas forças aumentar o tempo de oração como remédio. Não é por causa da vontade, mas é uma determinada determinação. É uma decisão. Então, enxergar tudo isso com a fé, crescer na humildade, unir-se a Jesus, aumentar o tempo de oração, a generosidade. Reze.
Reze ainda mais. Até que você possa vencer. Meus queridos, estamos já... Bom, nesse tempo que nos é dado, vamos fazer o seguinte. Eu vou meditar com você. Abra o seu livro Imitação de Cristo. Vamos ver se eu acho aqui, ó. Capítulo 9. Ele vai tratar da privação de toda consolação. Capítulo 9 do livro 1, página 174. Página 174. Não é difícil desprezar a humana consolação quando a divina se faz presente. Grande coisa é que se possa carecer tanto da consolação humana quanto da divina. Então, o que é que ele está dizendo? Quando nós tratávamos, lembra? Falando do apego das criaturas, não é? Deixar de ordenar todas as coisas. É um passo, mas hoje o Senhor te chamou um passo a mais. Tomás de Kempis está dizendo o seguinte: não é difícil desprezar a humana consolação quando se tem consolação divina. Isso não é grande coisa. Grande coisa é que se possa carecer tanto da consolação humana, abandonado pelos homens, quanto da divina, o sentir-se como que abandonado por Deus. Querer sofrer de bom grado por amor a Deus, o exílio do coração, e em coisa alguma buscar-se a si mesmo, nem olhar para o próprio merecimento. Passar por essa purificação. O que tens de mais se estás alegre e devoto quando se faz presente a graça? Esse momento é desejável para todos. Lembra de Jó? Está lá no livro de Jó. Você precisa ler esse livro. Então, quando Jó tem muitos bens, tem uma família numerosa, né? E Satanás vai lá e diz, assim é fácil demais. E aí Deus diz, pois então toque. Eu permito. Toque nos bens, na família, e Jó perde os bens, perde a família. E continua temente a Deus. E aí Satanás diz, é fácil. E aí Deus diz, pois bem, então pode tocar até nele. E Jó fica coberto de lepra. Jó passa o sentir-se abandonado por Deus. Mas ele continua temente. Bem suavemente galopa aquele a quem a graça de Deus carrega. E o que há de admirável se não sente o peso quem é carregado pelo Onipotente e conduzido pelo Supremo Condutor? De bom grado recebemos alguma coisa a título de consolação e dificilmente se despoja o homem de si. Mas, irmã Maria Raquel, Deus não está sendo carrasco de fazer a gente passar por isso? Não. Lembre-se que não é. Isso aqui não é para te infligir um sofrimento. Pelo contrário. É porque Ele quer te dar muito mais. Lembra da criança que a mãe precisa articular para fazer com que ela passe do alimento pastoso, líquido, para um alimento sólido. Deus quer te fazer, Deus está te fazendo progredir. São Lourenço venceu o século em companhia do sumo sacerdote, porque desprezou tudo aquilo que no mundo parecia deleitável e suportava serenamente que Sisto, o sumo sacerdote de Deus, a quem ele muito amava, fosse separado também por amor a Cristo do seu convívio. O amor do Criador superou assim o amor do homem e, em vez da humana consolação, ele escolheu de preferência o divino beneplácito. Desse modo, aprende também tu a deixar, por amor a Deus, um amigo íntimo e dileto. E não sintas como algo penoso que tenha sido deixado por um amigo, sabendo que todos nós, por fim, nos havemos de separar uns dos outros. A consolação humana.
É preciso que o homem combata muito e por muito tempo em si, antes que aprenda a superar de todo a si e a impelir plenamente todo o seu afeto para Deus. Quando o homem se apoia sobre si, facilmente desliza para as humanas consolações. Mas aquele que verdadeiramente ama a Cristo e é esforçado em buscar as virtudes, não resvala sobre aquelas consolações, nem anda atrás de tais doçuras sensíveis. Quando, portanto, a consolação espiritual é dada por Deus, recebe-a com ação de graças. Compreende tratar-se de um dom de Deus, não de merecimento seu, e não te se ensoberbece. Não te regozijes demais, nem presumas futilmente de ti, mas sê antes mais humilde em consequência do dom, mais cauteloso também e mais cauteloso em todas as suas ações, porque aquele momento passará e virá a tentação. Quando te for tirada a consolação, não te desespere, mas espera com humildade e paciência a visita celeste, porque Deus é poderoso para te restituir maior graça e consolação. Isso não é novo nem estranho para os que têm experiência no caminho de Deus. Pois houve muitas vezes nos grandes santos e nos antigos profetas o compasso de uma alternância tal. Por isso alguém já em presença da graça dizia: disse eu em minha abundância, jamais serei abalado. Uma vez, porém, que a graça se ausenta, acrescenta aquele que o tiver experimentado em si, dizendo: escondeste a tua face de mim e fiquei aterrado. Em meio a essas coisas, jamais desespere, mas roga ao Senhor com mais insistência e diz: a ti, Senhor, clamarei, a meu Deus implorarei misericórdia. Lembra? Rezar mais. Então não é grande coisa abrir mão das consolações humanas. Grande coisa é abrir mão até das consolações divinas e continuar caminhando. Por fim, recolhe o fruto da sua oração, atestando o que foi ouvido e dizendo: ouviu-me o Senhor e teve piedade de mim. Ele converteu o meu pranto em regozijo e me cingiu de alegria. E se assim ele agiu com os grandes santos, não é motivo de desespero para nós. Que nos encontremos por vezes em frieza, por vezes em fervor. A gente alterna. Pois o Espírito vem e retira-se segundo o beneplácito da vontade de Deus. Daí que Jó diga: tu visitas ao raiar da manhã e o provas de repente. Deus dá e tira conforme lhe aprouver. E não te inquietes com isso. Hoje nadei no mar de consolação. Ou melhor, hoje eu nadei num riachinho de consolação. Amanhã estou no mar da desolação. Manter a mesma paz. Em que posso então esperar ou em que devo confiar, a não ser apenas na misericórdia do Senhor, na esperança da graça. O livro O Conde de Monte Cristo tem uma frase interessante que vai dizer assim: toda a sabedoria humana consiste nessa palavra, essas duas palavras, esperar e ter esperança. Olha que bonito. Toda a sabedoria humana se resume nisso aqui, nessas duas palavras, esperar e ter esperança. Quer se façam presentes homens bons, quer irmãos devotos e amigos fiéis, quer disponha eu de livros santos ou de belos tratados, quer de suaves cantos e hinos, tudo isso ajuda pouco. E pouco sabor tem quando me encontro ao desamparo da graça e relegado à minha própria pobreza. Melhor remédio não existe então do que a paciência e o desprendimento de mim mesmo na vontade de Deus. Não me fiar nem numa coisa nem outra, mas em Deus somente. Em ter paciência e me conformar à vontade de Deus. Nunca encontrei religioso algum que não tenha tido por vezes uma subtração da graça ou não tenha sentido uma diminuição do fervor. Santo algum foi tão elevadamente arrebatado ou iluminado que antes ou depois disso não tenha sido tentado. Não é digno, pois, da elevada contemplação de Deus, quem por Deus não foi exercitado em alguma tribulação.
A tribulação precedente, com efeito, costuma ser sinal de uma consolação que lhe sucede. A nossa vida é entre o Tabor e o Calvário e Tabor. Pois aos provados por tentações se promete uma celeste consolação. Apocalipse 2,7. Ao vencedor darei a comer da árvore da vida. Dá-se também a consolação divina para que o homem seja mais forte para suportar as adversidades. A tentação vem depois também para que o homem não se eleve em consequência do bem recebido. O diabo não dorme, a carne ainda não está morta. Não deixes por isso de preparar-te para o combate, pois tanto à direita como à esquerda há inimigos que jamais descansam. Não se firmar nas consolações, mas na paciência, se conformar à vontade de Deus. As 4 orientações para esta aridez: a visão sobrenatural, enxergar com os olhos da fé. Deus te conduz a um amor mais intenso, a um amor puro. Mais do que os bens de Deus, mas é Deus mesmo. Segundo, a humildade. Eu não mereço. Terceiro, unir-se a Jesus, em especial na sua paixão, que também experimentou esta secura. E por fim, quarto, rezar ainda mais intensamente, aumentar a sua oração. Se não em tempo, mas com intensidade, com a determinada determinação. Eu posso não estar sentindo, mas eu sei que eu te amo. Bendito seja Deus. Amanhã nós então voltaremos com a última formação desta semana, concernente à terceira morada. Não perca. Deus abençoe você.